Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 25 de março de 2024. Começando a semana aí, né? Hoje, aqui no mini índice, olhando por altas, e a gente vê que o preço ficou completamente lateral no dia de hoje, onde ele abre um pequeno gap de alta que é fechado logo na sequência. Logo no primeiro candle, a gente já vê um candle com agressiva movimentação, registrando uma forte rejeição de venda, dada essa sombra inferior, né? Onde segura na região da VWAP. A gente tem a VWAP servindo de suporte dinâmico em primeiro momento, mas nessa região não vejo nada a ser feito. Nada a ser feito. Tanto é que após o rompimento da máxima do dia, a gente não tem forte continuidade, onde entra nova pressão de venda com uma forte defesa vendedora aqui nessa região. Inicia um processo corretivo, a gente trabalhar essa mínima aqui até essa máxima. Região de mínima de B1.8 serve de suporte dinâmico, suporte para os preços, na verdade. Entrega uma nova movimentação de compra. Aqui nessa região eu vejo um gatilho comprador, visando que deixa essa perna de alta para cima, até essa região de todas as médias, incluindo o VWAP. Uma tentativa compradora, ocorre uma fraqueza de compra, mas na sequência a gente tem novo teste nessa região com uma forte pressão de venda, de compra entrando. Então aqui eu vejo uma viável compra na superação dessa máxima, com um candle gatilho também vendedor. Ocorre a continuidade, mas a gente não tem uma ampla continuidade dos preços aqui nessa região. Então aqui a gente vê dificuldade, a gente encontra dificuldade dos preços em superar suas máximas e dar continuidade nisso. Tanto é que na sequência entra forte pressão de venda novamente, onde a gente tinha essa região de topo aqui no dia anterior, que acaba servindo de resistência para o dia de hoje também. Então a gente tem nova pressão de venda entrando, se eu não me engano perde a região de meio 1.8, entra nova pressão de compra, depois entra nova pressão de venda. Então assim, a gente tem um contexto completamente complexo aqui, totalmente sem direção, só que a gente também tem amplas sombras nos candles, então dificulta um pouco com a tomada de decisão, como nessa briga aqui nessa região. Mas aqui nessa regiãozinha aqui eu vejo uma possível venda nessa região, onde a gente tinha média de 9 já descendente, a gente já tinha uma média de 20 também descendente. Então, e a gente tinha uma região de troca de polaridade também, uma micro região de troca de polaridade aqui nessa região. Dá continuidade na movimentação, busca essa região de suporte do dia, não tem mais nada a ser feito hoje, aqui no dia. A gente tem uma interessante movimentação aqui, talvez nessa perda aqui, mas também era o final do dia. E se a gente olhar entre mínima e máxima, o preço movimentou 600 pontos só, então é muito pouco para um ativo como o mini índice. Então a gente tem aqui amplas sombras com um dia bem complexo. Talvez seja uma correção, porque a gente estava precisando de uma correção, dado essa movimentação bem vendedora. Já vem alguns dias aí, está em região de suporte também o preço aqui, né? E basicamente foi isso o mini índice de hoje. Apesar do cenário complexo, deixou algumas operações, mas sem poder conduzir por muito tempo essas operações. Quanto menor o tempo exposto num dia como esse, melhor é. Já no mini dólar, nós temos um preço olhando por alto assim, mais direcional, né? Mas apesar disso, a gente teve uma baixa volatilidade, onde de mínima até máxima a gente negociou 33 pontos, porém se ignorar essa ampla sombra, 27 pontos, então é uma baixíssima volatilidade, onde nós temos o preço abrindo em gap de baixa. Ele perde a região de 1.8 do dia anterior, entra a pressão de compra na sequência, após o teste nessa região de 200, onde já havia registrado duplo teste no pregão anterior, supera a máxima no dia, testa essa região de suporte de resistência, onde essa região de resistência também é meio 1.8 de toda essa queda. Logo na sequência a gente já tem o preço
entregando um forte movimento vendedor, uma forte defesa vendedora nessa região aqui, que entrega em linha reta, perdendo o mínima do dia. Eu não vejo nenhum gatilho aqui. Primeiro que a gente tinha um amplo stop, né, para dias de baixa volatilidade. Perde a região de mínima do dia, deixa o pullback em troca de polaridade, ancorado pela 9. Há continuidade, mas a gente vê aqui no estocástico que a gente tem o preço deixando forte divergência com o estocástico. E também não vejo nada a ser feito aqui, dada essa esticada movimento vendedor, né, esticada perna vendedora. Na sequência nós temos o preço registrando um teste nessa região de VWAP. Em primeiro momento eu não vejo gatilho. A gente tinha também aqui um preço desenhando uma possível cunha corretiva, né? Onde na sequência, após a chegada das 50, nós temos uma nova defesa vendedora, onde minha visão temos um gatilho vendedor aqui na perda dessa mínima, que também era a região de VWAP, visando a possível terceira onda para baixo. Confirma a estrutura, a gente tem novo gatilho vendedor aqui nessa região de troca de polaridade desse fundinho prévio, ancorado pelo 9. Não houve continuidade. A gente pode trabalhar o alvo talvez desse espelhamento. A gente vê que o preço cravou aqui nessa região, mas não buscou a região de segundo. É que a gente teve uma baixa continuidade, uma fraca continuidade também, onde na sequência nós temos um novo teste na região das médias curtas, mas sem continuidade, onde o preço acaba lateralizando até o fim do dia. E basicamente foi isso, mini índice e mini dólar de hoje.